Bom Cidade começa agora. Converse comigo, mande sua mensagem no 997168021. Hoje, dia 22 de março, também é Dia Mundial da Água. E olha, as represas da nossa região estão com capacidade quase máxima. Um cenário bem diferente de uma década atrás, durante a crise hídrica. Os detalhes já já. Agora você vê a imagem ao vivo de São José dos Campos, direto do complexo Colinas Shopping. Chove nesse momento na cidade. A temperatura nesse momento, 25 graus. Começo aí dessa virada no tempo. Fique comigo, eu te faço companhia até a 1h da tarde. O ex-jogador Robinho chegou essa madrugada na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2 de Tremembé. Lá ele deve cumprir a pena de 9 anos de prisão por ter participado de um estupro coletivo em 2013 na Itália. Robinho chegou na P2 de Tremembé por volta da 1h da manhã desta sexta-feira, dentro de uma viatura da Polícia Federal. Ele foi preso em sua cobertura na Orla de Santos, após o mandado ter sido expedido no fim da tarde de ontem. Por volta das 8 da noite, o carro deixou o prédio com o ex-jogador, que foi levado para a sede da Polícia Federal da cidade. Lá ele passou por audiência de custódia, depois fez exame de corpo de delito no IML e por volta das 11 da noite foi encaminhado para o presídio de Tremembé. A defesa de Robinho tenta reverter a decisão. Os advogados devem entrar com um novo pedido que deve ser analisado depois da Páscoa por um colegiado. O crime que o ex-jogador foi condenado aconteceu em Milão, na Itália. Robinho e outros 5 homens teriam participado do estupro coletivo em que a vítima é uma mulher albanesa. E a repórter Graziele Geronde está em frente à P2 em Tremembé, para onde foi o ex-jogador Robinho. O local é conhecido como Presídio dos Famosos, por ter presos que respondem por crimes de grande repercussão. Movimentação tranquila por aí nesse momento, Grazi? Conta tudo pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde para quem acompanha o Band Cidade. Pois é, a movimentação segue bastante tranquila por aqui. Apenas a imprensa é que continua fazendo a cobertura desde que o Robinho foi trazido aqui para a P2 em Tremembé. Imprensa, tanto local quanto nacional, segue acompanhando aqui a prisão do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, Robinho. A gente lembra, Carol, que o Robinho chegou aqui na P2 por volta da 1h da manhã e ele veio aqui para a P2 de Tremembé depois que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quarta-feira validar no Brasil a condenação da justiça italiana contra o ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, por estupro. Ele vai cumprir uma pena de 9 anos por estupro coletivo em regime fechado. Aqui ele deve passar por procedimentos padrão. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que ele vai cumprir a pena em uma cela de 2 metros por 4, que cabem até 2 presos, mas que nesse momento ele fica sozinho. Quando os presos chegam aqui, ele tem primeiro esse período de adaptação, que vai ficar então isolado por cerca de 10 dias. Só depois desse período é que ele poderá conviver em comunidade com os demais presos. Além disso, ele também recebeu um kit padrão composto por uniforme, materiais de limpeza, higiene pessoal. A alimentação fornecida vai seguir o cardápio da Secretaria de Administração Penitenciária, que é comum a todos os custodiados, e também a visitação de familiares vai acontecer depois do credenciamento regulamentar e vai ser permitida somente após esse período de observação que ele vai cumprir aqui na P2 de Tremembé. A gente volta a lembrar, Carol, que em fevereiro de 2023 o governo italiano emitiu um pedido ao Brasil para que homologasse a decisão do judiciário italiano e o Robinho então começasse a cumprir pena, mesmo que fora da Itália, mesmo que em outro país. Mas pela Constituição, o Brasil não extradita os cidadãos brasileiros para que cumpram a pena aqui no país. Por isso que ele passou pelo STJ para que então fosse determinada a prisão dele
aqui no Brasil, e então ele se entregou em Santos na noite desta quinta-feira e chegou na madrugada dessa sexta aqui no Brasil. Aqui a P2 é conhecida por abrigar os presos famosos, como é o caso de Alexandre Nardoni, que matou a Isabela Nardoni, filha dele, também Gil Rugai, Christian Cravinhos, condenado pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, entre outros presos. O Robinho é o terceiro jogador que cumpre pena aqui na P2. Além dele, teve Edinho e Fabinho Fontes. É com você, Carol. Perfeito, Grazi. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Bom trabalho. Em São José dos Campos, um veículo caiu em uma vala no bairro Urbanova. O acidente foi por volta das 6h30 da manhã na Avenida Posidônio Salles. O motorista perdeu o controle da direção quando um outro veículo que fazia a rotatória do trecho acabou colidindo com o carro. Apesar do susto, ninguém se feriu. Não foram registrados reflexos no trânsito. A Operação Impacto, realizada ontem no Vale do Paraíba e Litoral Norte, terminou com 6 pessoas presas, um adolescente apreendido, 2 armas apreendidas e cerca de 10 quilos de drogas apreendidos, segundo o balanço divulgado hoje. As polícias militar, civil e federal, a ronda ostensiva da Guarda Civil Municipal, além da Polícia Rodoviária e até a Cavalaria participaram da operação, que começou à tarde e foi até a madrugada de hoje. Cerca de 150 homens foram mobilizados. Entre as prisões, 5 pessoas foram detidas em flagrante e um foragido da Justiça foi recapturado. O helicóptero Águia da PM e cães farejadores também participaram da operação. Em São José dos Campos, a polícia apreendeu nesta quinta-feira drogas que foram encontradas em uma casa-bomba, local usado por criminosos para armazenar entorpecentes. A residência fica no conjunto habitacional Eumano Veloso e seria a responsável por abastecer o tráfico na região. Foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack e porções de maconha, tudo pronto para venda. Também foi encontrado um simulacro de arma de fogo, 4 celulares e anotações do crime. 2 suspeitos já foram identificados, mas ninguém foi preso na ação. Agora a gente fala sobre o Dia Mundial da Água, a mudança completa no cenário do estado de São Paulo. Depois da crise vivida há 10 anos, que fez com que o volume morto do sistema Cantareira fosse utilizado, as represas da região estão com capacidade praticamente máxima. Segurança hídrica para cidades e aumento no movimento de até 40% nos passeios. Do alto, as imagens da represa de Paraibuna impressionam. Ela atingiu o nível de 97,33% da capacidade e agora a tulipa de 19 metros, que serve para escoar a água, está praticamente coberta. Pedro guia os amantes da pesca esportiva há 10 anos no local. Ver a represa cheia foi uma surpresa, que fez até a procura pelos passeios aumentar. A gente não imaginava que a represa ia chegar no nível que está hoje para o nível que ela estava alguns anos atrás. Isso aqui é maravilhoso. É um oásis no município de Paraibuna. Aumentou em torno aí de uns 40%, tanto o passeio de barco quanto a procura para pesca esportiva. A represa não chegava nessa marca desde 2010 e em 2014, durante a crise hídrica, ela chegou ao nível de 0,04%, o mais baixo. Tivemos o pior nível, né? Um reservatório equivalente de 0, quer dizer, operacionalmente não dava para ser feito o uso deles, né? Está tendo uma chuva mais assertiva, né? E que está podendo ser que esses reservatórios estão sendo recuperados, né? Só para se ter uma ideia, de janeiro para cá, só em Paraibuna teve um acúmulo de mais 15%, né, de volume acumulado, né? Nós estamos bem pertinho da tulipa. Por aqui nós conseguimos perceber que falta muito pouco para ela transbordar, cerca de 1 palmo. Toda essa quantidade representa uma segurança de pelo menos 10% no abastecimento de água. Um marco para o local. 12 cidades que estão à margem da represa recebem água dela. Natividade e Redenção da Serra são as que mais dependem desse abastecimento. A projeção da gente ter o período hidrológico agora até a próxima período de escassez, né, período de secas, né, que dá pelo menos uma segurança de 10% de reservatório, assim, tranquilo, operando normalmente sem
estar ainda em crise, sem estar em nenhuma exceção de administração de águas. Esta meteorologista explica que o El Niño foi um dos responsáveis pelos extremos registrados neste ano, tanto de temperatura quanto de chuva. Nos últimos anos é que a gente tem tido um aumento nos extremos meteorológicos, no geral. Então a gente tem tido períodos mais prolongados de seca, períodos mais prolongados de frio, períodos mais prolongados de calor e também eventos extremos de chuva. Outra represa que também registra uma marca histórica é a de Jaguari, que fica em São José dos Campos. Ela atingiu a marca de 99,51% e já está jogando água pelo vertedouro, muito diferente de quando passou pela crise hídrica de 2014. Foi bem triste, muita gente dizia que a represa nunca mais ia se recuperar, mas a gente está aqui do lado dela, acompanha todas, a gente não se preocupou. São ciclos, né? Uma hora ela está baixa, outra hora a natureza muda e começa a chover e ela enche de novo. A represa tem capacidade para 1,2 bilhão de metros cúbicos. E ver ela na capacidade máxima traz alegria para quem está sempre perto da represa. É um presente, né? Quanto mais cheia ela está, mais bonito é para as pessoas verem e o pessoal gosta. Muita gente vem, repercute, isso é ótimo. Para a gente é muito bom. Que continue assim, né? Primeira parada no Band Cidade, na sequência, São José dos Campos é a quinta cidade com mais empreendedores do estado de São Paulo. Um caminho que tem se tornado comum, mas que é preciso ter capacitação e ferramentas no processo. Eu volto em instantes. Band Cidade está de volta. A chuva que começou na noite de ontem causou alguns estragos no litoral norte. Segundo a Defesa Civil Estadual, em Ilhabela foram registrados alagamentos e os fortes ventos provocaram quedas de árvores. Uma caiu em cima de uma casa no bairro São Pedro, mas o local não precisou ser interditado. Em São Sebastião também houve queda de árvores sobre uma residência no bairro Camburi. Em Boiçucanga, outra árvore atingiu um muro. E na Vila Paraíso, uma árvore caiu em uma rua. Até agora não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados nas duas cidades. As áreas de risco seguem sendo monitoradas. Até agora foi registrado um acumulado de 67 milímetros em Ilhabela e 64 em São Sebastião. Lembrando que as chuvas intensas estão previstas até amanhã na região. Vamos acompanhar aqui ao lado como fica o tempo hoje e a tendência para o fim de semana. Em Ilhabela, no litoral, hoje o dia deve permanecer chuvoso, a máxima aí não deve ultrapassar dos 26 graus, acumulados aí que podem chegar a 17 milímetros ao longo do dia. Em Caraguatatuba também chove hoje o dia todo, máxima de 28 graus. São José dos Campos, temperaturas mais baixas, né? Máxima de 23 graus, dia fresquinho e chuva moderada, dia chuvoso em São José também. Temos mais algumas cidades que separamos aqui para mostrar para você, olha só. Em Taubaté chove também nessa sexta-feira, máxima aí não deve ultrapassar dos 24 graus. Guaratinguetá com máxima de 26, chuva fraca ao longo do dia. E Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, temperaturas mais baixas, máxima aí de 18 graus e chuva moderada ao longo do dia. Em Campos do Jordão, então, também deve chover um pouquinho mais, assim como no litoral norte. Agora, voltando para o litoral, em São Sebastião, máxima de 27 graus. Também chove ao longo de todo o dia na cidade, acumulado previsto de 17 milímetros. E aqui a gente tem aquele panorama aí com a tendência para os próximos dias. Amanhã a chuva continua, máxima de 26 graus. Domingo o sol até pode aparecer, mas também deve chover. Máxima permanece nos 26 graus. Segunda-feira, temperaturas sobem um pouquinho mais, máxima de 28, também com chance de chuva. E na próxima terça-feira, dia chuvoso com máxima aí de 26 graus, volta a refrescar um pouquinho na cidade. E a balsa que liga São Sebastião a Ilhabela teve o serviço suspenso por cerca de 3 horas ontem à noite, devido aos fortes ventos e chuvas no litoral norte. No começo da tarde de hoje, a balsa opera com 3 embarcações e período de espera de cerca de 120 minutos, sentido arquipélago. O caminho para se tornar empreendedor tem sido cada vez mais comum. Em São José dos Campos, essa busca fez com que a cidade alcançasse o 5º lugar no estado de São Paulo, com mais empresas abertas no último ano. Mas é preciso de capacitação e resiliência, além de encontrar ferramentas para seguir o processo.
Anderson tinha 45 anos quando se viu obrigado a mudar a vida profissional. E a partir de uma demissão, decidiu se tornar seu próprio chefe. Me vi numa sinuca, né? Para onde que eu vou? Se eu volto para o mercado de trabalho como empregado ou empreenderia? Hoje ele administra uma empresa de serviços automotivos que atende cerca de 350 clientes por mês. Para isso, lidera uma equipe de 10 funcionários. O caminho foi de muitas dificuldades, mas também prazeroso. Depois que você vê que o negócio começa a se desenvolver, que os clientes vêm te procurar novamente, que a experiência deles aqui foi boa e eles colocam os comentários, as avaliações deles lá que todo mundo pode verificar, que as pessoas te procuram para resolver os problemas dela, isso aí é uma recompensa muito grande. E a quantidade de empreendedores em São José dos Campos é grande, tanto que a cidade é o 5º lugar das que mais tem empreendedores no estado de São Paulo. Só para se ter uma ideia, no ano passado foram abertas cerca de 20 mil empresas. Os dados são da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. As cidades que ocupam as primeiras 4 posições são São Paulo, Osasco, Jundiaí e São Bernardo do Campo. De acordo com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, são vários os fatores que fazem São José dos Campos estar nesta posição. Todo o sistema de educação municipal, ele ensina empreendedorismo desde os primeiros anos, desde a pré-escola. Essas crianças já crescem com uma mentalidade mais aberta. Tem uma grande concentração de universidades que cumprem um papel importante na formação acadêmica desses jovens, e você tem também um conjunto de empresas muito seleto, né? E para que cada vez mais São José dos Campos se torne a cidade dos empreendedores, a Prefeitura busca criar ambientes e situações que incentivem a abertura de novas empresas. Existem leis de incentivo fiscal para as empresas que se instalam no município, que dão isenções de IPTU, enquadram especialmente em alíquotas de ISS, dependendo de que cadeia produtiva seja. Você tem um ambiente de negócio muito desburocratizado. Por outro lado, o número de empresas que encerraram as atividades também é grande. No ano passado, foram 12 mil empresas extintas. Muitas não chegaram nem ao 5º ano de existência. A falta de planejamento sobre uma boa precificação, o estudo do fluxo de caixa é importantíssimo, porque às vezes a gente tem até produtos que têm uma venda muito boa, mas a gente não entende o fluxo de caixa. Eu vou vender com 30 dias, mas vou comprar com 21. Então, entender a equalização disso tudo é vital para uma saúde financeira e para a perpetuidade da empresa. Por isso, para quem quer ser empreendedor, entender que se capacitar e se preparar para gerenciar um negócio, por menor que seja, pode fazer a diferença para que a empresa se consolide. O Sebrae, por exemplo, oferece ferramentas gratuitas para quem quer se tornar empresário. Tem toda uma ideia de oportunidade de negócio que eu preciso olhar por trás. Então é importante capacitar até para aquele que está formalizando, como para aquele que já está formalizado há um tempo e precisa ganhar em gestão. Bora ver quem mandou mensagem para o nosso WhatsApp, 997168021. Você pode mandar um recado, uma reclamação, ela pode aparecer aqui no jornal ou virar uma reportagem. Bora então conferir a primeira mensagem do dia aqui no nosso telão. Da Silvana de Redenção da Serra. Estou ligada no Band Cidade, direto aqui de Redenção. Obrigada aí pelo carinho da sua audiência. Um abração para você, para todo mundo da sua cidade, Silvana. Agora a mensagem do Bonaldo de Tremembé. Boa tarde, Carol. Parabéns pelo seu trabalho. Jesus te abençoe. Valeu, Bonaldo. Brigadão, viu? Abraço para você. Conte com a gente quando precisar, viu? Agora o Ailton de São José dos Campos. Boa tarde aos telespectadores do Jornal Band Cidade. Parabéns a todos que fazem o melhor jornal de São José e cidades vizinhas. Deus abençoe. Que bom, viu, Ailton? Ficamos muito felizes com esse feedback. É isso aí que a gente gosta de ver, né? Que os telespectadores estão gostando do nosso trabalho. E esse espaço aqui também está aberto, né? Quando tiver alguma reclamação, algum problema, manda para cá que a gente faz o possível para te ajudar também. Agora o Kleber de São José dos Campos. Boa tarde, Carol. Parabéns pelo jornal. Acompanho as notícias todos os dias ligado na Band. Valeu, Kleber. Obrigada aí pela sua audiência também. Abração para você, para todo mundo que participou hoje do nosso quadro do WhatsApp.
Band Cidade vai para mais um intervalo e, na sequência, as dicas para você curtir o fim de semana na região. É Agenda Cultural, eu volto rapidinho. De volta com Band Cidade para te ajudar a programar o fim de semana. Hora da Agenda Cultural. E hoje quem está por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa região é o locutor da Rádio a Rádio Nativa FM, Juninho Furtado. Boa tarde, Juninho. E aí, Carol, boa tarde. Eu começo a Agenda Cultural de hoje com um evento para quem gosta de comer bem com trilha sonora. Em Ilhabela, inicia hoje o 3º Festival da Lula, para celebrar o molusco mais saboroso da cidade. Vários pratos serão servidos nos 3 dias de evento, hein? Que tem entrada gratuita. E programação musical também não falta, viu? Uma das atrações é a dupla Teodoro e Sampaio, amanhã, às 9 da noite. Combinamos tudo, local, dia e hora. Tristeza foi embora do meu coração. Pus a melhor roupa e o melhor perfume e um buquê de rosas vermelhas na mão. Em Jacareí também tem opção bacana neste fim de semana. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, 5 artistas independentes da região se apresentam na Sala Mário Lago, no centro da cidade. Vai ter som para agradar todos os públicos. Se liga no talento do pianista Thales Bittencourt. Em Taubaté, os amantes da cultura cervejeira têm um destino certo. Entre hoje e domingo, a 2ª edição do festival St. Patrick's Day reúne cerca de 60 rótulos das melhores cervejarias e uma gastronomia impecável no Espaço Dutra 107, hein? E claro que atrações musicais também fazem parte da programação. Ao todo, 7 bandas se apresentam, entre elas Blackjack com o melhor do rock e um tributo ao Queen. Vai ser domingo, a partir das 7 da noite. É isso, hein? Espero que você aproveite as dicas da agenda de hoje. Lembrando que tem mais no portal bandvale.com. Um excelente final de semana para você e até a próxima! Valeu, Juninho. Esse foi o Band Cidade de hoje. E outras notícias da região você confere no Vale Urgente às 4 da tarde. Nesta sexta-feira, mais um prefeito participa ao vivo do programa na série de entrevistas com gestores municipais da região. O convidado da vez é Marcelo Padovan, de Campos do Jordão. Eu me despeço já chamando a dupla do Falando Nisso, Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Boa tarde, gente. O que vocês prepararam para hoje? Oi, Carol. Uma ótima tarde. Sextou, né? Sexta-feira, aqui no programa, a gente vai falar sobre os animais de estimação com a Polipet. Ai, que legal, gente. Tem algum tema específico aí para abordar hoje? Tem sim, a Páscoa. Muitas vezes a gente que ama comer chocolate vê aquele olhar de pedido, né, do bichinho de estimação. Querendo um pedacinho do chocolate, ou alguma bolachinha de Páscoa. Será que pode ou não pode dar? A gente vai conversar de alimentos tóxicos que podem levar até o bichinho à morte. Pois é, né? É algo que as pessoas realmente precisam ficar atentas, né? Porque o cachorrinho ali tá sempre olhando. Realmente é difícil negar, né? Mas alguns alimentos eu já ouvi falar bastante que realmente fazem mal. Então é muito importante esse alerta. Ô, Carol, gente, só um detalhe. Diga. Mudando de assunto, antes que você vire e devolva aqui pra gente, Meu Deus, né? é verdade! Tem alguém fazendo aniversário? Ei, parabéns! Sim. Carol está fazendo aniversário, gente. Obrigada, a idade gente. a gente não vai falar porque é falta de educação. 18 aninhos. 18 anos. Nossa, então a gente só um pouquinho mais velha, né? Ela trabalhava menor de idade, gente. Vamos, Ministério do Trabalho, vamos fazer alguma coisa. Tô brincando, gente. Não tenho vergonha de falar a idade, não. Tô fazendo 31. Isso aí. Uma idade boa, ótimo, né? Tá Eu acho que as mulheres de hoje têm que ter essa posição, gente. Isso essa mesmo. coisa de etarismo acabou. Não importa a sua idade, entendeu? Acho que importa o que você tem dentro de você. Exatamente. Sempre buscar ser melhor, sempre buscar estar bem, né? Independente da idade. Você tá ótimo, Isso tá? que é Parabéns. Que é o que importa. Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Obrigada, gente, pela lembrança. Não, é que eu ouvi um papo assim de corredor. Falei assim, hoje é aniversário da Carol. Eu falei, vou falar no programa. Eu ia ficar chateado, você lembra? Tchau, Carol.
tchau. Beijo. Tchau, Bom programa, Carolzinha. pessoal. Bom Até fim de mais. semana.